Começando, pessoal. Então, nos primeiros exercícios está assim. Duas forças, F1 e F2, atuam sobre um pequeno corpo. F1 é vertical para baixo e vale 8 newtons, enquanto F2 é horizontal para a direita e vale 6 newtons. Letra A. Usando uma escala em que 1 centímetro é 2 newtons, faça uma figura mostrando os vetores que representam F1 e F2. Gente, se a cada 1 centímetro é 2 newtons, se eu tenho 8 newtons e 6 newtons, é só você dividir 8 por 2, 4 centímetros. Então, eu vou ter que fazer um vetor de 4 centímetros. 6 por 2, vou fazer o outro de 3 centímetros. Né? Olha lá, ó. Como cada 1 centímetro representa 2 newtons, né? 1 centímetro equivale a 2 newtons, então o F1 será representado por um vetor de 4 centímetros de comprimento e o F2 por um vetor de 3 centímetros. Aqui está o F1, né? Ó, 2, 4, 6, 8 newtons. 1, 2, 3, 4 centímetros. 2, 4, 6 newtons. 1, 2, 3 centímetros. Né? Já aproveitei aqui nesse desenho e tracei a resultante utilizando-me da regra do paralelogramo. Paralela a F2, paralela a F1, paralela ao vetor F1 e o vetor resultante que eu chamei aqui de R. Na letra B, ele está falando assim, ó, nessa figura desenha a resultante, já está desenhada, né, e usando uma régua determina o módulo dessa resultante. Ora, se nós seguirmos fielmente aqui, colocando aqui esses vetores perpendiculares, um ângulo de 90 graus, esse daqui de 3 centímetros, esse aqui de 4 centímetros, ao medirmos aqui com a régua, teremos a medida de 5 centímetros. Né? Cada centímetro é 2 newtons, então o vetor vai ser de 10. Então, olha lá, usando a regra do paralelogramo, determinados na figura a resultante R. Determinamos na figura a resultante R, de F1 e F2. Medindo com uma régua o comprimento do vetor R, encontramos 5 centímetros. Então, o módulo de R será R igual a 5 vezes 2, né? De onde R igual a 10 newtons. Gente, eu costumo utilizar também F ou às vezes FR. Eu estou usando o R aqui, né, só como referência no livro. Número 2. Você sabe que seu peso é uma força vertical dirigida para baixo. Qual é o corpo que exerce essa força sobre você? Pessoal, falou peso. É força gravitacional. Força gravitacional é uma força de interação de massa com massa. No caso, a massa maior que interage com a gente é a massa do planeta onde nós estamos, que é a Terra. Então, o peso é uma força exercida pela Terra sobre o nosso corpo. Né? A Terra nos atrai para o seu centro. Então, o corpo que exerce essa força é o planeta Terra. Eu até coloquei uma figurinha aqui para mostrar, porque aqui ele fala para baixo. Né? E esse para baixo aqui, ó, é relativo. Né? Na verdade, a Terra ela puxa os corpos para o seu centro. Né? Onde quer que você esteja na superfície do planeta. Ela vai atrair os corpos para o seu centro. Na linguagem diária, uma pessoa lhe diz que pesa 100 quilos. De acordo com o que aprendemos nessa sessão, você deve entender que essa pessoa pesa quantos kgf e quantos newtons. Gente, kgf é o popular quilos. Se está falando que a pessoa pesa 100 quilos, então ela tem 100 kgf. Aqui está. Na linguagem diária, 1 quilo é usado em lugar de kgf. Então, o peso da pessoa é 100 kgf. Agora, cada kgf é cerca de 9,8 newtons. Então, se você multiplicar por 9,8 100, nós vamos ter esse peso em newtons. Né? Olha lá, como foi dito, 1 kgf é 9,8 newtons. Podemos igualmente dizer que o peso da pessoa, repare, olha que eu fiz a conta, ó, multiplicando 100 por 9,8, aí eu transformei de kgf para newtons. Vai dar 980 newtons. Número 3. Um estudante procurando ter uma ideia do valor da força de 1 newton sustentou na palma de sua mão um pacote de 500 gramas. Qual é em newton o valor aproximado do esforço muscular que ele estava fazendo? Gente, tem várias formas de fazer isso, tá? Esse 500 gramas aqui é meio quilograma, que equivale a um peso de meio quilo, ou meio kgf. Né? Se eu pegar esse meio
e multiplicar por 9,8, eu vou achar 4,9 newtons. Posso até aproximar para 5 newtons. Então já tem em mente essa resposta. Mas tem uma maneira mais fácil e eu vou mostrá-la. Olha lá. Dissemos, né? Ou a gente diz que a força de 1 newton equivale aproximadamente ao peso de um objeto de 100 gramas. Isso aqui é algo para ser memorizado. Tudo que tiver uma massa, né, que meça 100 gramas, o celular, por exemplo, tem praticamente essa massa, os celulares em geral. Né? Então, para sustentar um objeto de 500 gramas, o estudante estará fazendo uma força de cerca de 5 newtons. Só guardar, ó. 1 newton é 100 gramas. Como você tem 500 gramas, né? Para cada 100 gramas, 1 newton. Então, 500 gramas eu vou ter 5 newtons. Aqui eu ilustrei, ó, o que seria 100 gramas? Uma xícara de chá, né? De café, aqui café com cappuccino, sei lá. Né, ó. E o que é 500 gramas? O que seria 5 newtons? Aí, ó, uma caixa de sabão em pó, Omo. Veio até escrito aqui, ó, 500 gramas. Coincidência ou não, ó, uma situação de física aqui, ó. Lei de Newton. As pessoas interagindo aqui num cabo de guerra. Ó. Ainda falando aí, ó, da aceleração. Continuando. Você empurra um disco de gelo seco, como da figura 4.12. Essa figurinha aqui. Repare que os discos é esses aqui, ó, cinzazinho aqui, ó. Em cima desses discos, eu tenho aqui, ó lá, um recipiente. Dentro desse recipiente, essa nuvem branca aqui, ó, é o gelo seco. Né? O gelo seco, ele sublima, ele passa do sólido para o vapor diretamente. Então, ao sublimar, o vapor de gelo seco ocupa esse espaço aqui entre a superfície e os discos, eliminando assim um atrito. Então, ao aplicar aqui uma pequena força, né, ó, esse corpo aqui vai movimentar sem atrito. Aí a questão é o seguinte, olha lá, ó, você empurra um disco de gelo seco sobre uma superfície horizontal, colocando-o em movimento. No instante que o disco atinge a velocidade de 2 metros por segundo, você para de empurrá-lo. A partir desse instante, o que deveria acontecer com o disco, de acordo com Aristóteles e segundo Galileu? Então vamos primeiro ao Aristóteles. Aqui só para né, uma legendazinha da figura, lá, olha. Com este moderno equipamento, podemos estudar um movimento quase sem atrito, como eu já tinha explicado para vocês, né, idealizado por Galileu. Trata-se de um pesado disco de metal, altamente polido na face inferior, o que ajuda a eliminar o atrito, né, que carrega um recipiente cheio de gelo seco. Esse recipiente azul aqui, cheio de gelo seco, que é o gelo seco, é o gás carbônico, né, o dióxido de carbono, né, não é gás, né? É o dióxido de carbono no estado sólido. Ao vaporizar, o gelo escapa, na verdade ele não vaporiza, ele sublima. O gelo escapa por um orifício no centro da face inferior do disco. Com isso, uma camada gasosa se forma constantemente entre o disco e a superfície na qual ele se apoia. O disco desliza sobre a camada gasosa praticamente sem atrito. Uma situação, né, que a gente elimina o atrito na prática. Pessoal, aqui uma estátua do Aristóteles. Vamos fazer de conta que ele está vivo. O espírito dele baixou ali. Aí ele está falando o seguinte, olha lá. Um corpo só pode estar se movendo enquanto houver uma força aplicada a ele. Então, quando deixar de empurrar o disco, ele deveria parar imediatamente, pois não há mais nenhuma força atuando sobre ele. Gente, essa ideia aí durou séculos, essa ideia do Aristóteles. As pessoas acreditavam que era assim, né? Segundo essa fala do Aristóteles sobre o movimento dos corpos. Aplicou a força, o corpo movimenta. Cessou a força, o corpo para. Aí o Galileu Galilei diz o seguinte, quando a força deixa de agir, o disco, por inércia, continua a se mover em linha reta com a velocidade que ele adquiriu, que é de 2 metros por segundo. Não para nunca mais se não tiver atrito. Né? Então isso daqui, ó, numa situação de falta de atrito, né, perfeita, ele, uma vez aplicado força nele, movimenta de forma indefinida, para sempre. Né? Essa é a ideia de Galileu Galilei. Vamos para o próximo. Exercício número 5. Se um corpo está se movendo, que tipo de movimento ele tende a ter em virtude de sua inércia? Pessoal, inércia
é equilíbrio. Quando se fala de movimento relacionado a equilíbrio, é movimento retilíneo uniforme. Aquele movimento na qual o corpo se desenvolve sempre à mesma velocidade, velocidade constante. Então está aqui, ó. De acordo com a primeira lei de Newton, um corpo em movimento tende por inércia a se mover em linha reta, com velocidade constante. Movimento retilíneo uniforme. Letra B. O que deve ser feito para que a velocidade de um corpo aumente ou diminua? E o que deve ser feito para que esse corpo mude de direção? Pessoal, de uma forma geral, se você quer alterar a velocidade, seja em módulo, seja em direção, devemos interagir com o corpo. A gente tem que aplicar força nele, né? São forças aplicadas ao corpo. Se você aplica uma força tangencial, se altera o módulo da velocidade. Se você aplicar uma força centrípeta, se altera a direção do corpo. De uma forma geral, né, a gente, olha lá, para que ocorra qualquer modificação na velocidade de um corpo, a gente deve aplicar a ele uma força. Número 6. Um corpo preso a um barbante está em movimento circular sobre uma mesa lisa. Quando ele passa pela posição mostrada na figura desse exercício, o barbante se rompe. Então você está girando o corpo e nesta posição aqui o barbante rompeu. Então nós vamos ver o que vai acontecer. Né, ó. Olha lá, ó. Faça uma cópia da figura e desenhe nela a trajetória que o corpo passa a descrever sobre a mesa. Vou dizer para vocês o seguinte, pessoal, olha lá, ó. Quando o barbante se rompe, a força que ele exercia sobre o corpo deixa de existir, era uma força centrípeta. Então, por inércia, o corpo passa a se mover em linha reta, ao longo da direção de sua velocidade naquele instante. Isto é, o corpo sai ao longo da tangente do círculo. Vamos ver isso. Então tá aqui, ó. O corpo está movimentando aqui, ó. Aqui está o vetor velocidade, né, ó. A gente já sabe que esse vetor velocidade, né, que representa o movimento dela, tendência de movimento nesse ponto, é um vetor tangente à trajetória, né? Então eu vou só mostrar aqui o movimento dela, ó, pela tangente, ó. Se esse barbante rebentar, ela sai pela tangente. Se fosse nesse ponto aqui, ela desceria. Se fosse nesse ponto aqui, ela subiria, né? Então tá aí. Letra B. Qual a propriedade do corpo que faz com que ele siga essa trajetória? Pessoal, é a inércia, tá? É a propriedade geral que todos os corpos têm. O corpo sai ao longo da tangente em virtude de sua inércia. Vamos para o próximo. Número 7. Em um bloco colocado sobre uma mesa lisa, atuam as forças mostradas na figura desse exercício. Então, repare que eu tenho um corpo, né? E neste corpo nós temos essas três interações. Alguém puxando ele com uma força de 4 newtons para a esquerda, alguém interagindo com ele, né? Duas interações, uma de 2 e a outra de 2, interagindo com ele para a direita. É óbvio, estando essas forças na mesma direção em sentidos contrários, né? E o valor dessas duas aqui equivalendo a esse corpo vai estar em equilíbrio. Então, qual o valor da resultante dessas forças? Se a gente observa na figura equilíbrio, né, então a resultante das forças é nula. Tá lá, ó. Como as forças têm a mesma direção, estão na mesma reta, observando seus módulos e seus sentidos, estão em sentidos contrários, né? Aqui, ó, eu vou ter 4, aqui 4, em sentidos contrários, então o resultado delas vai ser nulo. O bloco está em equilíbrio? Sim, toda vez que eu tiver força resultante nula, o bloco vai estar em equilíbrio. Né, ó. Como a resultante das forças que atuam no bloco é nula, então ele está em equilíbrio. Faltou acento aqui, viu, gente? Ó, é e no está em equilíbrio. O bloco pode estar em movimento? Sim. Né? Nós vimos que, se tratando de equilíbrio, quando se fala em movimento, é movimento retilíneo uniforme. Então tá ali, ó. Olha lá, sim, pois sabemos que se a resultante das forças que atuam em um corpo é nula, ele poderá estar em repouso ou, no caso do exercício, ó, movimento retilíneo uniforme, se ele estiver em movimento, é óbvio. Né? Vamos para o próximo. 8. Um arado desloca-se em movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é equilíbrio. Se é equilíbrio, força resultante que atua no arado será nula.
puxado por dois tratores que exercem sobre ele as forças F1 e F2 mostradas na figura deste exercício. Então é essa a situação. Pessoal, então repare que esse trator vai puxar o arado para lá, representado aqui pelo vetor F1. Ó. Esse trator, né, vai puxar o arado para cá, representado por esse vetor força aqui, ó, F2. E o ângulo aqui é 90 graus. Então, por Pitágoras, né, ou pela regra do paralelogramo aqui, ó, eu obtenho o resultado desses dois, que é como se fosse uma força puxando ele para cá, ó, né, ó, que é o resultado desses dois aqui. Ó. Esse resultado aqui, ó, é que vai equilibrar com essa força aqui que resiste ao movimento do arado, ó, que representa aqui a força de atrito. Então, olha lá, ó, cada uma dessas forças vale 100 kgf, o F1 e o F2. E Fzinho é a força total de resistência, ou seja, as forças de atrito, como eu já havia dito, que tende a impedir o movimento do arado. O arado está em equilíbrio? Sim. Por quê? Porque ele está em movimento retilíneo uniforme, porque o exercício falou isso. Ó. Então tá lá. Ó. Sim, pois ele está se deslocando em movimento retilíneo uniforme. Qual o valor da resultante das forças que atuam sobre ele? Sobre o arado, o resultado de todas as forças será nulo, será zero. Por quê? Porque está em equilíbrio. Né? Então, como o arado está em equilíbrio, a resultante das forças que atuam sobre ele é nula. Letra C. Use o teorema de Pitágoras e calcule a resultante de F1 e F2, desses dois. Né? Então, usando o teorema de Pitágoras, ó, olha lá, como F1 e F2 são perpendiculares, a resultante dessas forças será... Aqui está o teorema de Pitágoras. Só substituir 100 ao quadrado mais 100 ao quadrado. Isso aqui vai dar 2 vezes 100 ao quadrado. Né? Você joga o 100 para fora da raiz, vai ficar 100 raiz de 2, já pulei isso. Raiz de 2 é 1,4 vezes 100, vai dar 141 kgf. Matemática, viu, gente? Pode fazer com calma, a seu modo aí que você vai achar isso. Se quiser levar 100 ao quadrado, mais 100 ao quadrado, né, vai dar 10.000, mais 10.000, vai dar raiz de 20.000, vai dar 141. Letra D. Qual o valor da força Fzinho? Repare que esse Fzinho aqui, que representa as forças, né, de resistência ao movimento do arado, aqui, ó, é igual a essa força resultante aqui, ó, que é de 141 que nós achamos. Ora, para equilibrar 141, tem que ser 141 no sentido contrário. Né? Então, olha lá, como a resultante de todas as forças que atuam no arado é zero, então a força Fzinho, né, para anular essa resultante, ó, deve ser igual e oposta à resultante F. Como o F vale 141 kgf, né? Elas são iguais, então o Fzinho também vai ser igual a 141 kgf. Próximo. Número 9. Sabendo que a partícula mostrada na figura 4.19 esteja em equilíbrio. Vamos ver. A figura 4.19 está assim, ó. As forças que atuam em uma partícula podem ser substituídas por suas componentes sobre os eixos x e y. Então aqui estão as forças F1 pontilhado, ó, F2 pontilhado e F3 pontilhado. Nós vamos trabalhar com as componentes delas. Repare que no eixo OX eu tenho, ó, o F1x puxando a partículazinha para a direita, o F3x e o F2x puxando para a esquerda. Para cima eu tenho o F2y e o F1y. Para baixo, eu tenho o F3y. A partícula está em equilíbrio. Então, o que puxa para cima é igual ao que puxa para baixo. O que puxa para a direita é igual ao que puxa para a esquerda. Bom, aí ele está falando o seguinte. Considere que o F2x é 10 newtons e o F3x é 7 newtons. Quanto vale F1x? Então, vamos olhar só para x. Está em equilíbrio. O somatório de todas as forças que atuam no x é zero. Lembra que nós temos 3 em x. Ó, o F1x, o F3x e o F2x. Vamos ao somatório. Para a direita, positivo. Para a esquerda, negativo. Positivo, F1x. Ó, para a direita. Menos F2x negativo para a esquerda. Menos F3x negativo para a esquerda. Igual a zero. Somatório das forças que atuam no eixo x é zero. Está aqui, ó. Bom, sendo assim, agora é matemática. Passe esse F2x e F3x para lá. Né? Ou já substitui os valores diretamente aí. Ó.
F1x, o F2x é 10, o F3x é, né, 7. Você vai fazer as continhas aí, passando para lá, menos 10, menos 7, menos 17. Passa para lá, 17 newtons. Então, eu encontrei o valor de F1x. Vale 17 newtons. Letra B. Agora, considere que o módulo de F3y é igual a 15 newtons e o de F2y é igual a 6 newtons. Quanto vale F1y? Gente, é a mesma coisa, só que agora no eixo y. Está em equilíbrio, o somatório das forças que atuam em y é zero. Quais são essas forças? Convencionando para cima positivo, para baixo negativo. Então, para cima, F1y, aqui está ela. F2y, aqui está ela. Menos F3y, porque está para baixo, igual a zero. Então, o somatório das forças em y é nulo. Tá aí, ó. Vou substituir os valores, né? O F2y me foi dado, é 6. O F3y me foi dado, é 15. Fazendo as continhas, mais 6 menos 15 vai dar menos 9. Passa para lá, né? 9 newtons é o valor de F1y. Simples. Né? Num primeiro contato que a gente tem, quando olha para a figura, parece que é difícil, mas não é. É tranquilo. Vamos mudar aqui. Próximo. Número 10. Um bloco cujo peso é 50 kgf, ou como já vimos para trás aí, 50 quilos. Está sustentado por duas cordas verticais. A figura está aí. Ó. Então, aqui está as duas cordas verticais. Aqui, ó, esse vetor aqui representa a força peso, que vale 50 quilos, né, o peso do bloco. Cada uma dessas cordas é capaz de suportar uma tensão, né, ou uma tração de até 60 kgf, sem arrebentar, né, sem se romper. Letra A. Ele quer que a gente calcule o valor da tensão em cada corda. Pessoal, repare o seguinte, é só a gente analisar aqui, ó, como se a gente tivesse com um eixo Y, ó, e adotando o seguinte, ó, para cima positivo, para baixo negativo, ou vice-versa. Então, repare que eu tenho 2t vai ser igual a 50. 2t é igual ao P. Para cima, 2t. Para baixo, né, se está em equilíbrio, essas duas é igual a essa. Então, tá lá. Ó, essas duas tensões estão equilibrando o peso do bloco. Então, 2t é igual a 50. Onde, né, de onde... Passo 2 para cá dividindo, 50 por 2, 25 kgf. Então, eu já sei que essas duas tensões estão exercendo, cada uma delas, uma força de 25 kgf. Agora, pessoal, olha aqui, letra B. Uma dessas cordas, ou esta, né, tirá-la daqui, ó, e usá-la, né, sem ela se romper, para sustentar aquela esfera lá do exemplo, que pesava 50 quilos, né, da figura 4.21, ela figurinha aí, ó, na posição mostrada, poderia ser usada pela pessoa para puxar lateralmente a esfera? Então, nós vamos responder se eu posso pegar essa corda aqui, ó, e substituir ela aqui. E depois, pegar essa corda aqui, ó, e substituir ela aqui. Ó. Vamos ver se podemos. Então, olha só. Como vimos na solução do exemplo 2, né, a gente viu isso na sala de aula, mostrei para vocês em slide também, vocês têm aí no livro. A tensão na corda que sustenta a esfera da figura é de 100 kgf, calculamos lá, 100 kgf. Portanto, a corda se romperia, né? Porque para sustentar essa esferazinha aqui, você precisa fazer uma força de 100, e essa aqui é 25. Ela se romperia fácil, né? Ó. Agora, aí tá, pois ela pode suportar no máximo uma tensão de 60 kgf. Ô, gente, só voltando aqui rapidinho, peraí, só para me fazer uma análise. E aqui também, ó, me parece que lá no exemplo era 86,6 newtons, o valor dessa F, força F aqui, ó. E ela também não suporta, não aguentaria, se romperia também, tá? É porque o valor dela é 25 e essa daqui teria que ser maior do que 86. Número 11. Aí tá assim, ó.
Na figura abaixo, uma pessoa empurra para cima um pacote de meio quilograma. Está aqui o pacote na mão da pessoa. Vamos considerar aqui para essa figura essas duas forças. O F, que é a mão da pessoa empurrando o pacote para cima. Se quiser chamar isso de força normal, pode chamar, não tem problema não. E peso, que é... na verdade aqui, o F é a força da mão da pessoa. Força normal aqui ela é tão pequena que está praticamente desprezada aqui. Está desprezada nesse exercício. A força F e a força peso. Força normal seria a força de reação à compressibilidade desse corpo na mão da pessoa, tá? Nem precisa se preocupar com força normal aqui não. Na figura abaixo, uma pessoa empurra para cima um pacote de meio quilo, que está apoiado na palma de sua mão. A força exercida pela pessoa é vertical para cima e vale 12 newtons. Gente, olha aqui, duas unidades diferentes. Força, 12 newtons. Força, meio kgf. Vamos ter que converter isso daqui para newton. Ou então, converter isso aqui para kgf. O mais legal é passar para newton. Só multiplicar por 9,8. A gente vai aproximar até para 10 para ficar mais fácil. Qual é o módulo, a direção e o sentido da resultante R das forças que atuam no pacote? Então vamos. Então olha aqui, olha. Se o peso é de meio kgf, e se eu estou aproximando esse kgf aqui, ele é 9,8, vou aproximar para 10. Então 10 vezes meio vai dar 5. Se eu usasse o 9,8, daria 4,9. Vamos usar o 5, fica mais legal. E a força F que a pessoa está fazendo é de 12. Então repare, você tem uma força para cima, empurrando o pacote para cima de 12. Uma força para baixo de 5. A força resultante, é óbvio, né, que elas estão na mesma direção, sentidos contrários, o valor da resultante é uma menos a outra. 12 menos 5, isso vai me dar 7 newtons. Como a maior está para cima, né, 12 newtons está para cima, esse corpo aqui vai movimentar para cima. A força que eu exerço para cima é de 12, o peso para baixo é de 5, então isso aqui vai movimentar para cima, vai estar na vertical para cima. Olha lá, a direção é vertical e o seu sentido é para cima, porque a força F de 12, né, é maior que o peso que vale 5. Só isso, pronto. Número 12. Suponha que um automóvel esteja se deslocando em uma estrada horizontal com movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme é equilíbrio. Força resultante é zero. O motor comunica ao carro uma força de propulsão F igual a 800 newtons. E a força, chamada de Fzinho, representa a força total de resistência, ou seja, força de atrito ao movimento. Tendo essas informações, responda. Essa figurinha aqui, ela não é estranha para a gente, né? Quando a gente viu a teoria lá em sala de aula, lá nos slides que eu mostrei, já apareceu algo parecido com isso. Então, se esse carro está em movimento retilíneo uniforme, estando essas forças na mesma direção, né, sentidos contrários, elas vão equilibrar. Uma equilibra a outra. Né? Uma equilibra a outra. Se essa daqui é 800, para o resultado dar zero, essa tem que ser 800. Então tá aí. O automóvel está em equilíbrio? Sim. O que me garante isso? Movimento retilíneo uniforme. Tá lá. Sim, pois ele está se deslocando em linha reta com velocidade constante. Falou velocidade constante é movimento retilíneo uniforme. Qual deve ser o valor da força F? Já falei para vocês. Se o resultado dessas forças aqui tem que ser zero, e se essa é 800, então vou subtrair aquela lá. Ó. Então essa aqui tem que ser 800, porque 800 menos 800 dá zero. Então, olha, como o automóvel está em equilíbrio, a resultante das forças F e Fzinho deve ser nula. Aí o Fzinho é igual a F. Vale 800 newtons. Só isso. Um menino chuta a bola, exercendo nela uma força de 5 kgf. Então está aqui o pé do menino interagindo com a bola. Quanto vale a reação desta força? A ação do pé do menino é sempre igual à reação da bola sobre o pé. Se o pé exerce uma força de 5 na bola, a bola vai exercer uma força de 5 no pé. Tá lá. Letra B. Qual o corpo que exerce essa reação? A bola. Né? A ação é do pé, a reação é da bola. Letra C. Onde está aplicada a reação? No pé do garoto, no pé do menino.
né? A bola aplica uma força no pé do menino de reação. Então tá aí, no pé do menino. Muito simples. 14. Um carro pequeno colide com um grande caminhão carregado. Pessoal, presta atenção nesse. Esse aqui costuma confundir um pouquinho. Então você tem aqui, olha lá, há um abaloamento, né? Uma colisão num carro de passeio com um caminhão. Nessa interação, a força que o carro exerce no caminhão é maior ou menor do que a força que o caminhão exerce no carro ou igual a essa força. Gente, parece que o caminhão exerce uma força maior no carro, mas não é assim, tá? A força que o carro exerce no caminhão é a mesma que o caminhão exerce no carro, devido à terceira lei de Newton. Aqui é um princípio da natureza, ó, ação e reação. Então, olha lá, ó, a força que o carro exerce no caminhão, aqui faltou o acentozinho aqui, ó, é a força que o caminhão exerce no carro. Desculpa, falei errado. A força que o carro exerce no caminhão e a força que o caminhão exerce no carro constituem um par ação e reação. Portanto, pela terceira lei de Newton, essas forças são iguais. Então, por que o carro normalmente sofre mais danos que o caminhão? O carro é um corpo mais sensível, né, do que o caminhão. Por isso. Olha lá. As forças que atuam no caminhão e no carro são iguais, mas o motivo principal pelo qual o carro sofre maiores danos é por ser feito de um material mais frágil que o caminhão. Só por isso. Próximo. 15. Gente, essa figura aqui, que a gente já viu em sala de aula também, ó, é a figura 4.25. Ele está assim, ó. Se um objeto comprime uma mesa, a mesa reage sobre o objeto com uma força igual e contrária, que é a força normal. Vamos responder essas questões todas aqui. Ele vai perguntar aqui cada uma das forças. Qual o corpo que está exercendo a força peso sobre o bloco? Força peso é exercida pela Terra. É o planeta Terra. Então tá lá. Letra B. Qual o corpo que está exercendo a força de compressibilidade N' sobre a mesa? É o bloco. O N' aqui, ó, na mesa é o bloco empurrando a mesa, tá? Tá ali, ó, esse bloco azul aqui, ó. Letra C. Qual o corpo que está exercendo a força N ou reação N sobre o bloco? Ora, se o bloco exerce uma força na mesa, a mesa reage e empurra o bloco para cima. Então é a mesa. A mesa empurra esse bloco para cima com uma força N, que a gente chama de força normal. Tá lá, ó. Letra D. A força normal é a reação da força peso, isto é, normal e peso constituem par ação e reação? Pessoal, não. Por quê? Para ser ação e reação, as forças têm que atuar em corpos diferentes, além de, claro, estarem na mesma direção, sentidos contrários, e possuírem o mesmo módulo. Mas o que a gente vai observar de cara aqui, o que contraria aí, né, o fato delas serem ação e reação, é o fato delas atuarem no mesmo corpo. Se elas atuam no mesmo corpo, elas se equilibram. Aí não é ação e reação, é inércia, é a primeira lei de Newton. Então a resposta é não, pois atuam no mesmo corpo, se equilibram. E a força normal e a força de compressibilidade N', a reação normal e a compressibilidade N', constituem um par de ação e reação? Sim, né? Ó, mesma direção, sentidos contrários, mesmo módulo, né? Ó, e atuam em corpos diferentes. Repare que a ação atua na mesa, a reação atua no bloco. Tá ali, ó. Sim, pois atuam em corpos diferentes, né? Esses corpos são o bloco e a mesa. Número 16. Está acabando, pessoal. Suponha que na figura 4.26, aqui está ela. Muito parecida com a anterior, só que agora tem uma outra interação aqui, que é uma pessoa exercendo também compressibilidade. Se a compressão do objeto sobre a mesa for aumentada, a reação da mesa sobre o objeto também aumenta. Isso daqui, gente, é a legendazinha dessa figura, né? Então, aqui nós temos o peso de 10 newtons e a força de compressão exercida pela pessoa está falando que ela é 5 newtons. Na letra A ele está perguntando qual o valor da compressão N'
sobre a mesa. A gente repara que o N', né, por ser ação e reação, ele é igual ao N. Ele é igual ao N. Então eu já sei que a força normal, ela vale 5 newtons. Ela vale 5 newtons. A força normal. Por quê? Porque ela é a força de compressão, que o exercício fala. 5 newtons. Porque ela é ação e reação. Então agora nós vamos olhar só aqui, ó. Eu já sei que eu tenho 5 para cima e eu tenho 10 para baixo. Então que número que eu vou somar com 10 que vai dar 5? Vamos ver lá. O bloco está em equilíbrio. Então F mais P menos N igual a zero, ou seja, o que está para cima, aqui ele convencionou o contrário que a gente vem convencionando, mas não tem problema. O que está para cima ele colocou como negativo. O que está para baixo ele colocou como positivo. Não tem problema nenhum. Aí vai ficar assim, ó. A força F. O que? A força F é de... Ah, tá, desculpa, eu vacilei aqui, tá? Ih, voltando. Gente, então vamos fazer o 16 aqui. Tá assim, ó. Deixa eu voltar mais. Pessoal, então vamos. Próximo, exercício 16. Suponha que na figura 4.26, aqui está ela, aqui está a legenda, ó. Se a compressão do objeto sobre a mesa for aumentada, eu aumento com a força da mão aqui, ó lá. A reação da mesa sobre o bloco, sobre o objeto também aumentará. A reação é a força normal. Quanto mais força eu fizer aqui, mais essa força normal aumenta. E aí ele me deu os valores. Ó. Suponha que na figura 4.26 o peso do bloco P está aqui, ó, é 10 newtons. E que a força de compressão exercida pela pessoa, esse Fzinho aqui, ó, vale 5 newtons. Letra A. Qual o valor da compressão N' sobre a mesa? Ele quer o N'. Pessoal, repare, para eu achar o N', basta eu descobrir o N. Por quê? Porque o N é igual ao N', ação e reação. E eu vou usar aqui, ó lá, a equação do equilíbrio, né, a primeira lei de Newton, nesse bloco aqui. Ó. Obedecendo a seguinte convenção, ó lá, o bloco está em equilíbrio. O que está para baixo, aqui no caso, eu convencionei como positivo. O que está para cima é negativo. Por se tratar de convenção, tanto faz, viu? Posso falar que para cima é positivo e aqui seria negativo. Mas se eu convencionei para baixo positivo, então para cima vai ser negativo. Então para baixo positivo. O F é positivo, o P é positivo. Para cima negativo. Menos N. Para cima sempre o contrário que está para baixo. Essa é a ideia. Igual a zero. Somatório das forças igual a zero, porque está em equilíbrio. Então tá ali. Agora é só substituir os dados. Né, ó, a força F é 5, foi dada lá. O peso é 10. Aqui eu acho o valor de N. Né? Passo o N para lá, menos N para lá, ó, 15 igual a N. Né? O N igual a 15, tanto faz. Não vá confundir o N de newtons com o N da grandeza da força, não. Ó. A força normal é 15 newtons. Eu coloquei entre parênteses aqui só para não confundir, tá? Força normal é igual a 15 newtons. Bom, se eu achei a força normal, isso aqui é ação e reação. Ó. Olha lá. Ó. Então, eu também descobri quanto é que vale a reação, que é o que ele pergunta no exercício. Né? A força de compressão N', ela vale 15 newtons. Letra B. Qual é a reação a esta força, o seu valor e onde está aplicada? Né? A reação a esta força é a força normal. Onde ela está aplicada? No bloco. Qual que é o seu valor? Já está calculado. Aqui, ó, 15 newtons. N 15 newtons. Né? Ela é aplicada no bloco.
e é a força normal. Qual é a reação a essa força? É a força normal. O seu valor é 15 newtons, está aplicada no bloco. 17. Suponha que o valor de seu peso seja de 720 newtons. Como você sabe, esse peso é uma força que atua sobre você na direção vertical e dirigida para baixo. Então tá ali. Qual é o corpo que exerce essa força sobre você? Já vimos isso hoje. A Terra. Força, peso exercido pela Terra. Tá ali. Letra B. Onde está aplicada a reação do seu peso? Qual o seu valor, sua direção e seu sentido? Gente, a reação está aplicada no centro da Terra. Tá? Lá no centro da Terra. Eu puxo a Terra com uma força que equivale ao meu peso e é como se eu estivesse levando a mão lá no centro da Terra e puxando a Terra para mim. Lá no centro da Terra. Qual o seu valor? O valor é o mesmo valor que é o peso, né? No caso aqui, 720 newtons. Olha lá. A direção é vertical, né? A direção é vertical. E o sentido é para cima, entre aspas, né? Do centro da Terra até mim. Para cima. E verticalizada. Número 18. É um fato conhecido que a Terra exerce uma força de atração sobre a Lua. Pela terceira lei de Newton, podemos concluir que a Lua também atrai a Terra. A figura deste exercício foi encontrada em um certo livro de física, mostrando essas forças de interação entre a Terra e a Lua. Há um erro grave neste desenho. Diga qual é este erro. Gente, terceira lei de Newton. É só você analisar 4 detalhes. Então vamos a eles. As forças, o par de forças, ação, que é a Terra. Aqui, olha. Esse F2 aqui, ó. Olha lá, ó, é a Lua puxando a Terra. Esse F1 aqui, ó, é a Terra puxando a Lua. Então, a Terra puxa a Lua, ação. A Lua puxa a Terra, reação. Então, vamos olhar o par, ação e reação. Estão na mesma direção? Sim. Possui sentidos opostos? Um aponta para um lado, o outro para o outro? Sim. Atuam em corpos diferentes? Sim. Agora, o que contrariam? Possui o mesmo módulo? Não. Né? Deveriam possuir o mesmo módulo. Ah, mas a Lua é menor que a Terra. A ação e reação não interessa. A força que a Terra exerce na Lua é a mesma que a Lua exerce na Terra. Então, deveriam ter aqui, ó, o mesmo tamanho. Tá? Esse é o erro. F2 é menor que o F1. Então, tá lá. Ó. Essas forças constituem um par de ação e reação e devem ter o mesmo módulo. F1 igual a F2. No desenho há um erro grave, pois ele mostra, olha lá, o F1 ó, maior que o F2. Próximo. Usando a terceira lei de Newton, número 19, procura explicar como o avião se movimenta impulsionado pela hélice. Gente, aqui está, ó, pode-se dizer as turbinazinhas aí do avião, né? Onde estariam as hélices. Então tá assim, ó. No avião, a hélice é impulsionada pelo ar. A hélice empurra o ar para trás e este reage sobre a hélice, empurrando o avião para frente. Então, há aviões desse tipo aqui, ó, há necessidade de ar, né? Para as turbinas empurrar o ar para trás, o ar empurra o avião para cima. As asas ajudam a sustentá-lo no ar. É assim que funciona. Letra B. Há necessidade de atmosfera para que este avião possa ser acelerado? Sim. Se não tiver ar aqui, isso aqui não funciona. Tá? Então, sim, para que haja movimento, tem que haver ar para impulsionar a hélice. Lembrando que as hélices ficam aqui dentro, tá? Ó, essas turbinazinhas aqui. Ó. Próximo. 20. Com base na terceira lei de Newton, né, na ação e reação, procura explicar como um avião a jato se movimenta. Avião a jato é igual foguete, viu, gente? Mesma coisa o princípio. Mesma coisa. Então vamos, olha, entender. O movimento de um avião a jato ou de um foguete é causado pela força de reação exercida pelos gases que ele expele. Ele vai expelir gás, né, devido aos combustíveis que ele queima, né, e esses gases impulsionam o avião para frente. Ele joga o gás para trás, ação. O gás reage empurrando
o avião para frente. Para que este avião seja acelerado, há necessidade de atmosfera? O avião a jato não. O avião a jato ele voa no ar e na ausência de atmosfera também. Então tá assim, ó, não, o avião é impulsionado pela reação exercida pelos gases expelidos. Então, não é necessária a atmosfera para que ele seja acelerado. 21. Uma pessoa encontra-se no meio de um lago gelado, de atrito desprezível. Até ilustrei aqui, gente, ó. Tem jeito da pessoa andar aqui não. Se ela não tiver com o sapato apropriado, né, ela não consegue andar aqui não. Sapato apropriado que eu falo é o seguinte, sapato com prego, por exemplo, né, coisa do tipo. Então tá, se ela pode caminhar até a margem do lago? Normalmente não, tá? Se ela tiver com um sapato comum, ela não consegue andar, ela escorrega, porque falta atrito. Né, ó. Para que a pessoa possa andar ou correr, é necessário que haja atrito entre o chão e seus pés. Então a pessoa no lago gelado, sem atrito, né, normalmente não conseguirá caminhar. Quando eu falo normalmente, porque ela pode usar um sapato especial, né? Oferecer o atrito. Aí sim. Letra B. Esta pessoa arremessa horizontalmente um objeto. Seu sapato, por exemplo. Né? Pega essa mochila aqui e joga para trás. Aí ela exerce uma força de ação. Né? A própria mochila, né, esse arranque da mochila, da mão dela, reage e empurra ela para frente. Né? Ó. Então isso é que vai acontecer. Ó. Ao empurrar ou arremessar um objeto, a pessoa está exercendo uma ação sobre ele. O objeto reage, exercendo sobre a pessoa uma força que, em sentido contrário, faz com que ela adquira uma certa velocidade e assim chegue à margem. Então você está sem condições aqui, se você tira a camisa, joga para trás, tira o sapato, aí você vai só movimentando para frente. Vai chegar pelado do outro lado, mas vai conseguir chegar, se não morrer de frio até lá. Que o nosso cansaço não vença nossas metas. Lutar sempre, pessoal. Abraço a todos.